Alexandre de Moraes insulta e zomba de Nicolas Ferreira, e o deputado o chama de covarde. O ar pesado do plenário do Supremo Tribunal Federal parecia mais denso naquela tarde de terça-feira. As cortinas vermelhas filtravam a luz do sol de Brasília, criando uma iluminação quase teatral. Nicolas Ferreira, o jovem deputado de Minas Gerais, conhecido por suas posições firmes e contundentes, ajustava sua gravata enquanto observava o relógio. Ele sabia que aquela não seria uma audiência comum. A sala começou a encher. Jornalistas corriam para conseguir os melhores ângulos, enquanto assessores trocavam informações em sussurros nos cantos. O clima era de expectativa e tensão. Todos sabiam que o encontro entre Alexandre de Moraes e Nicolas Ferreira seria um embate histórico entre duas visões diametralmente opostas sobre o Brasil. Quando Alexandre de Moraes entrou, o silêncio tomou conta do ambiente. Seu semblante grave e a postura rígida contrastavam com a juventude e a expressão determinada de Nicolas. Ninguém poderia prever o que aconteceria nas próximas horas, muito menos o desfecho que mudaria para sempre a relação entre o legislativo e o judiciário no país. O início do confronto. Deputado, tenho acompanhado suas declarações na mídia e nas redes sociais, começou Alexandre de Moraes, ajustando o microfone. Sua voz ecoava pelo salão. E devo dizer que estou profundamente preocupado com o teor de suas falas, que beiram o desrespeito institucional. Nicolas não demonstrou intimidação. Sentado com as costas eretas e olhar firme, respondeu: Ministro, o respeito institucional começa pelo respeito à Constituição, e é justamente em defesa dela que tenho me pronunciado. O público presente conteve a respiração. Era raro ver um representante tão jovem do Legislativo enfrentar com tamanha convicção um ministro do Supremo. As câmeras disparavam incessantemente, capturando cada expressão, cada gesto. Suas palavras são graves, deputado, continuou Moraes folheando alguns documentos à sua frente. Acusar o Supremo de parcialidade sem provas concretas é um ataque que não posso deixar passar impune. Nicolas inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com determinação. Com todo respeito, ministro, não são acusações infundadas, são constatações baseadas em decisões que têm sido tomadas nesta corte. O povo brasileiro tem o direito de questionar. A escalada do debate e o ambiente já estava tenso quando Alexandre de Moraes, visivelmente contrariado, elevou o tom de voz. O senhor está indo longe demais, deputado. Sua juventude não lhe dá o direito de desrespeitar instituições centenárias. Foi nesse momento que o debate tomou um rumo inesperado. Moraes, abandonando a postura tradicionalmente contida, apontou o dedo em direção a Nicolas. O senhor é um irresponsável. Usa sua posição para ganhar likes e visualizações sem se importar com o dano que causa à democracia. É um comportamento infantil, típico de quem não tem maturidade para ocupar um cargo público. Um murmúrio percorreu a sala. Jornalistas trocaram olhares surpresos. Nunca haviam visto o ministro perder a compostura daquela forma. Nicolas permaneceu impassível por alguns segundos, como se processasse o que acabara de ouvir. Ministro, respondeu finalmente com a voz controlada. É interessante que o senhor fale de democracia enquanto tenta silenciar um representante eleito pelo povo. O senhor me chama de irresponsável, mas quem está agindo de forma emocional neste momento? O confronto intensifica. Alexandre de Moraes ajustou seus óculos, visivelmente tentando recuperar o controle. Deputado, não confunda crítica com censura. O senhor tem liberdade para se expressar, mas não para disseminar desinformação. Desinformação? Rebateu Nicolas agora com mais energia. Ou informações que não agradam determinados setores do poder? A verdade incomoda, ministro, e o povo brasileiro merece conhecê-la. O debate continuou por mais de uma hora, com argumentos técnicos e constitucionais sendo apresentados por ambos os lados. A televisão transmitia ao vivo e os números de audiência disparavam. Nas redes sociais, brasileiros de todo o país acompanhavam atônitos aquele embate ideológico sem precedentes. Foi quando, após uma troca particularmente acalorada sobre os limites da liberdade de expressão, Alexandre de Moraes proferiu as palavras que ficariam marcadas na história.
O senhor deputado Nicolas representa tudo o que há de mais retrógrado na política brasileira. Um populista que se esconde atrás de discursos inflamados para ganhar notoriedade. Não passa de um covarde intelectual que não tem coragem de enfrentar o debate sério. Um silêncio sepulcral tomou conta do plenário. Aquelas palavras haviam cruzado uma linha invisível. O insulto direto a um parlamentar, vindo de um ministro do Supremo, era algo inédito nas relações institucionais do país. A reviravolta Nicolas Ferreira levantou-se lentamente. Seu rosto, antes tenso, agora exibia uma serenidade surpreendente. Todos esperavam uma explosão, uma resposta à altura do insulto recebido. Mas o que veio a seguir surpreendeu a todos. Ministro, Alexandre, começou ele com voz clara e pausada. Agradeço por ter exposto suas verdadeiras convicções diante de todo o Brasil. O senhor me chama de covarde, mas peço que reflita. Quem é mais corajoso? Aquele que usa o poder de um cargo vitalício para tentar intimidar os que pensam diferente? Ou aquele que, mesmo sob ameaça constante, continua defendendo o que acredita? Nicolas fez uma breve pausa, olhando diretamente nos olhos de Moraes. Covarde, ministro, é aquele que teme o debate de ideias. É aquele que, em vez de contra-argumentar, tenta silenciar. É aquele que, diante do questionamento legítimo, recorre ao insulto e à intimidação. As palavras de Nicolas ecoavam pelo plenário, cada sílaba carregada de convicção. Alexandre de Moraes, que sempre fora conhecido por sua postura impassível, parecia desconfortável. Pela primeira vez era possível notar insegurança em seu olhar. Quero que fique registrado, continuou Nicolas, que não retribuirei o insulto com outro insulto. Não é assim que fui educado. Não é assim que represento os milhões de brasileiros que confiaram seu voto a mim. Respondo à provocação, com propostas. Respondo ao ataque com argumentos. O momento decisivo, o plenário, estava em absoluto silêncio. As câmeras focavam ora em Nicolas, que permanecia de pé, ora em Alexandre de Moraes, visivelmente desconcertado. O confronto havia tomado um rumo inesperado. Ministro, prosseguiu Nicolas agora com um tom ainda mais sereno, o Brasil está assistindo, não apenas a este debate, mas a como nossas instituições se comportam diante do dissenso. O senhor me chamou de covarde. Pois bem, proponho algo que exige coragem. Vamos levar este debate para a sociedade. Vamos às universidades, às comunidades, às praças públicas. Vamos ouvir o povo. Alexandre de Moraes parecia surpreso com a proposta. Era uma jogada que ele não esperava. Enfrentar o deputado em um ambiente controlado como o Supremo era uma coisa. Levar o debate para fóruns públicos era completamente diferente. O que o senhor sugere, deputado? Perguntou Moraes, recuperando parcialmente a compostura. Sugiro uma série de debates públicos sobre os limites constitucionais dos poderes, sobre liberdade de expressão versus discurso de ódio, sobre o papel do judiciário em uma democracia. Sem filtros, sem edições, com transmissão ao vivo. O povo brasileiro merece este nível de transparência. A resposta inesperada, Alexandre de Moraes ajustou sua toga, como se buscasse tempo para formular uma resposta. O silêncio era palpável. Todos aguardavam sua reação à proposta audaciosa do jovem deputado. Deputado Nicolas, começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Reconheço que nosso debate tomou um rumo que não era o mais adequado. Peço desculpas pelo tom que utilizei. Um murmúrio de surpresa percorreu o plenário. Alexandre de Moraes, conhecido por sua postura inflexível, estava pedindo desculpas publicamente. Quanto à sua proposta, continuou, devo admitir que é interessante. O diálogo entre os poderes precisa ser fortalecido e a sociedade merece, de fato, maior transparência sobre os debates constitucionais que moldam nosso país. Nicolas assentiu, mantendo a postura respeitosa apesar da vitória moral que estava conquistando. Porém, Moraes fez uma pausa. Precisamos estabelecer parâmetros claros para que esses debates sejam produtivos e não se transformem em espetáculos, midiáticos sem substância. Concordo plenamente, ministro, respondeu Nicolas. O objetivo não é criar polêmica, mas esclarecer. Não é dividir,
mas educar. Podemos estabelecer esses parâmetros em conjunto, com transparência. O desfecho, surpreendente ou que se seguiu, foi um dos momentos mais surpreendentes da história recente da política brasileira. Alexandre de Moraes, percebendo que a opinião pública estava claramente favorável a Nicolas após sua resposta equilibrada, decidiu mudar de estratégia. "Deputado", disse ele, levantando-se de seu assento, "reconheço sua habilidade retórica e sua coragem. Talvez tenha subestimado o senhor e isso foi um erro." Moraes caminhou até o centro do plenário, um gesto sem precedentes naquele ambiente formal. "Proponho não apenas uma série de debates públicos, como o senhor sugeriu, mas também a criação de uma comissão especial, composta por membros do Judiciário e do Legislativo, para revisar casos controversos de limitação da liberdade de expressão." A proposta era revolucionária. Alexandre de Moraes, que até então era visto como inflexível em suas posições, estava não apenas reconhecendo a legitimidade dos questionamentos de Nicolas, mas propondo uma colaboração institucional para abordar o tema. Nicolas, demonstrando maturidade política além de sua idade, estendeu a mão ao ministro. "Aceito sua proposta, ministro, e agradeço por sua disposição ao diálogo. É assim que construímos um Brasil melhor." O aperto de mãos entre os dois, transmitido ao vivo para todo o país, simbolizava muito mais que um acordo entre dois homens. Era o início de uma nova era nas relações institucionais brasileiras. Os desdobramentos, nas semanas que se seguiram, a popularidade de Nicolas Ferreira atingiu patamares inéditos. Sua postura equilibrada e firme durante o confronto com Alexandre de Moraes conquistou admiradores, até mesmo entre aqueles que antes se opunham às suas ideias. Os debates públicos começaram a acontecer por todo o país, com audiências massivas, tanto presencialmente quanto online. A comissão especial proposta por Moraes foi formada, com Nicolas ocupando uma posição de destaque como representante do Legislativo. Em uma entrevista exclusiva, semanas depois do confronto histórico, Alexandre de Moraes surpreendeu ao declarar: "O deputado Nicolas Ferreira me ensinou uma lição valiosa sobre diálogo democrático. Nossa divergência de ideias não diminui o respeito que passei a ter por sua coragem e integridade." Nicolas, por sua vez, demonstrou grandeza ao responder: "Não se trata de vitória pessoal, mas de um avanço para nossa democracia." O ministro Alexandre demonstrou que, acima das divergências ideológicas, está o compromisso com o Brasil. Legador confronto que começou com insultos e provocações, acabou se transformando em um dos capítulos mais importantes da história democrática brasileira. O efeito Nicolas, como passou a ser chamado pela imprensa, inspirou uma nova geração de políticos a buscar o diálogo mesmo nas situações mais adversas. As pesquisas de opinião mostraram que a aprovação de Nicolas Ferreira alcançou índices históricos. Sua capacidade de transformar um confronto potencialmente destrutivo em uma oportunidade de avanço institucional foi amplamente reconhecida por analistas políticos de todas as tendências. Na cerimônia de encerramento do primeiro ciclo de debates públicos realizada simbolicamente no plenário do Supremo Tribunal Federal, Nicolas proferiu um discurso que seria lembrado por gerações. O verdadeiro patriotismo não está em vencer adversários, mas em construir pontes. Não está em silenciar vozes discordantes, mas em amplificar o diálogo. O Brasil que queremos não será construído por um lado contra o outro, mas por todos juntos, respeitando nossas diferenças e valorizando o que nos une, o amor por esta nação. Alexandre de Moraes, aplaudindo de pé, demonstrava que até mesmo as mais profundas divergências podem ser superadas quando o objetivo maior é o bem do país. Assim, o que começou como um confronto acalorado entre um ministro do Supremo e um jovem deputado transformou-se em um exemplo de como o respeito mútuo e a disposição ao diálogo podem prevalecer sobre o insulto e a polarização. Nicolas Ferreira, o deputado uma vez chamado de covarde, provou ser, na verdade, um dos políticos mais corajosos de sua geração. E seu legado, construído naquela tarde histórica, continuaria inspirando brasileiros por muitos anos. A coragem não está em nunca cair, mas em levantar-se a cada queda.
A verdadeira força não está em derrotar o adversário, mas em transformá-lo em aliado na construção de um país melhor. E foi exatamente isso que Nicolas Ferreira conseguiu fazer. Prove que você assistiu até o final e gosta do deputado Nicolas Ferreira. Deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as novidades. Aproveite e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo.